Pessoas são recursos muito importantes a ter na conta, mas torna-se um pouco difícil tê-los em grande quantidade sem passar imenso tempo a fazer lutas no reino das vendas. Por isso, neste vídeo, vou então explicar uma possível solução para isso, colocando automaticamente o jogo com o Colossus como campeão principal. Para começar, vamos realçar aqui alguns pontos importantes, como usar sinergias para aumentar o ataque básico ou especial, ganhar aumentos de armadura ou ganho de poder. Ter a noção que também dependemos da sorte, porque o soldado invernal pode drenar o nosso poder, o Colossus pode usar demasiados terceiros especiais ou não usar mesmo nenhum. Convém que a equipa usada tenha o máximo número de mutantes, porque mais mutantes significa mais armadura no início da luta, por isso convém ter uma equipa com preferência só para mutantes, sinergias que aumentam o ataque, ganho de poder e armadura, e tentar não depender tanto do terceiro especial. Agora, pequenas partes das habilidades a ter em conta que permitem que o Colossus faça isto são, por exemplo, a sua resistência crítica, que apenas leva um limite máximo de 150% a avaliação de ataque do oponente, e sempre que atingir o limite de dano, a duração das armaduras é reiniciada. Além do terceiro especial, que é muito importante porque inflige um cansaço passivo indeterminado que reduz a avaliação crítica do oponente em 2100, ou seja, ainda menos críticos que o Colossus poderá receber, e como está a ser demonstrado, o dano é muito pouco comparado com o dano que se levaria normalmente. Agora que estes pontos estão esclarecidos, vamos então para os testes e equipas. Como primeira equipa usada, sendo a Emma e a Vampira 4 estrelas, o Colossus e o Gambit 5 e o Pessoa X de 3 estrelas. E nas sinergias temos aumentos de armadura, a sinergia da Emma Frost, que aumenta o ganho de poder com base nas armaduras do Colossus, mais ganho de poder, mais avaliação de ataque e saúde, a sinergia do Pessoa X, que dá então 25% de resistência a envenenamento. No nosso caso não é importante porque não temos as proficiências arriscadas, e o Colossus ainda começa a luta com mais um aumento de armadura graças à sinergia. E por último, mais avaliação de armadura. Todas as partidas foram feitas em autoluta, sem eu ter qualquer tipo de interferência, apenas deixando então o personagem jogar, não interferindo sequer no terceiro especial para aumentar o ataque que ele causa. Portanto, estes são os primeiros resultados. Como dá para ver pelos resultados, esta equipa é muito má para fazer isto. Logo em 5 lutas teve 3 derrotas, portanto decidi não fazer mais testes no que toca a esta equipa, e as lutas foram bem longas, sendo mais ou menos em média 7 minutos. Olhando também para os golpes, dá para ver que são imensos de ambos os lados, e isso já nos diz aqui algumas coisas, como falta de resistência, falta de ataque e muitos outros elementos. Outra informação a ter em conta é que ele em todas as lutas conseguiu aplicar o cansaço do terceiro especial, por isso mesmo com essa ajuda de reduzir a avaliação de crítico, ele não conseguiu vencer, dependendo de muito, mas mesmo muita sorte. Mostrando então a vida de quem venceu a luta, dá para perceber que é muito variável entre ambos os lados, tanto que sempre qualquer um dos campeões ficou com muito pouca vida. Após falhar a primeira equipa, seguimos para a segunda equipa, onde tem o Colossus e Fnatic 5 estrelas, Emma Frost 4 estrelas, e Omega Red e Pessoa X 3 estrelas. No que toca às sinergias do Colossus, temos então a sinergia com o Fnatic para mais crítico e mais avaliação de ataque com base nas armaduras. E nos outros campeões temos novamente a sinergia da Emma Frost com mais ganho de poder. A sinergia do Omega Red dá mais avaliação de ataque por cada bónus de aumento de armadura, seguido das sinergias novamente do Pessoa X e mais avaliação crítica do Fanático. Nas primeiras 5 lutas esta equipa já se tornou muito melhor do que a anterior, tendo logo 4 vitórias, reduzindo ainda mais a duração da luta para 3 minutos em média, e a quantidade de golpes também desceu bastante, reparando que na derrota foi a única luta onde não só ativou o cansaço do terceiro especial, e dá logo para ver que fomos mortos muito mais rapidamente, quer na duração de tempo, quer nos combos. Mostrando a vida dos vencedores, deu mesmo para ver que houve mais segurança nesta equipa, havendo só o elemento de sorte na terceira luta, que foi a derrota, onde o Soldado Invernal ficou com mesmo muita vida. Sendo esta equipa mais promissora, decidi fazer uma segunda ronda de testes, e foi aqui que deu para ver que a equipa já tinha mais falhas, havendo logo 3 derrotas em 5 lutas. A quantidade de combos não mudou muito, notando-se apenas um pouco mais baixa nas derrotas, mas no que toca a tempo não houve assim uma grande diferença, notando-se ali apenas que houve 2 das lutas com 2 minutos, que foram as derrotas, mas outra com quase 4 minutos, que foi uma derrota também, que é mais ou menos o tempo das lutas de vitória. Vendo as lutas em que se conseguiu aplicar o cansaço, deu para perceber que 2 das derrotas de 2 minutos foi graças a não se ativar isso, mas na terceira derrota aplicou-se o cansaço. Isso aconteceu porque o Colossus apenas usou o terceiro especial já bem no fim da luta, onde ele já tinha cerca só de 20% de vida. Portanto, logo aí já foi bem tarde demais, mas o mais curioso é que mesmo assim o Soldado Invernal sobreviveu com apenas 1% de vida. Portanto, mesmo assim um elemento de sorte, mas tendo em conta que foi preciso o Colossus usar o terceiro especial com cerca de 20% de vida e mesmo assim quase venceu,
esta equipa tornou-se bem promissora. Com isso seguiu-se uma terceira ronda de testes com a terceira equipa, levando desta vez o Colossus 5 estrelas, Domino e Emma Frost 4 estrelas e Omega Red e Pso X 3 estrelas. Na sinergia do Colossus temos novamente aumento de armadura, dos outros campeões temos ganho de poder, a sinergia novamente da Emma Frost e do Omega Red, e as sinergias do Pso X. E com esta equipa ainda se tornou muito mais promissor, porque das 5 primeiras lutas, 4 foram vitórias, acontecendo essa única derrota quando não se ativou então o cansaço. Mas o mais interessante desta derrota é que, apesar de não se ativar cansaço e ter sido derrota, o Soldado Invernal sobreviveu com apenas 10% da sua vida. Por isso, mesmo tendo sido derrota, quase não foi necessário de ser especial, porque o Soldado Invernal quase foi derrotado. Pegando nas outras lutas, o Colossus ainda sobreviveu com bastante vida e houve então um pouco mais de segurança. Nas outras 5 lutas foi mais ou menos o mesmo resultado, tendo novamente 4 vitórias e uma derrota, e logo pela duração da luta dá para perceber o que é que aconteceu, porque ao não ativar o cansaço, o Soldado Invernal conseguiu nos derrotar muito mais rapidamente. Pegando os valores de vida, o Soldado Invernal nessa luta ainda sobreviveu com bastante, lá está, não tivemos a segurança do terceiro especial, mas nas outras lutas foi quase tudo igual, havendo apenas a exceção da quarta luta, que o Colossus completamente arrasou, o Soldado Invernal tendo imensa vida. Mas por último decidi testar mais uma equipa, desta vez usando então o Colossus e o Gambit 5 estrelas, Emma Frost 4 estrelas, e Omega Red e Pso X 3 estrelas. As sinergias todas já foram faladas anteriormente, portanto não vale a pena estar-me a repetir, mas estarão aqui visíveis no ecrã. Agora passando para os resultados, é que temos aqui um caso bem de sucesso, porque novamente 4 vitórias e uma derrota nas primeiras 5 lutas, mas o mais interessante é se colocarmos então as lutas em que conseguimos ativar o cansaço, tivemos a primeira vitória contra o Soldado Invernal sem depender do terceiro especial, portanto conseguimos vencer uma parte da sorte, pois se não ativarmos o terceiro especial é praticamente garantido que é a derrota, mas neste caso houve a primeira vitória onde não foi necessário sequer ativar o terceiro especial. Pegando também na duração das lutas, dá logo para ver que a derrota foi a luta muito mais curta, e no que toca à saúde, a luta que vencemos mesmo sem o terceiro especial teve ainda bastante vida do Colossus, sendo a terceira vitória um pouco à rasca porque o Colossus ficou com muito pouca vida, e no caso da derrota mesmo o Soldado Invernal ainda tinha bastante. E nas outras 5 lutas tivemos novamente 4 vitórias e uma derrota, mas aqui as vitórias foi sempre com o cansaço e a derrota sem ele, dando para ver uma diferença absurda logo na duração da luta. Pegando também na saúde, aqui dá mesmo para ver que houve ali um pouco de segurança em algumas lutas do Colossus, mas outras em que foi um pouco mais à sorte que vencemos. No caso da derrota, o Soldado Invernal literalmente não teve problemas em nos derrotar. Agora, menções honrosas que eu quero fazer para possíveis equipas a usar, incluem aproveitar a sinergia do Senhor Sinistro e do Cable, apesar de depender novamente da sorte, por ser ganho poder, ataque ou armadura, pode ser útil, só que logo aí ocupamos 2 espaços de equipa que podem ser muito usados para outros campeões. Essa sinergia foi testada também, só que não obteve grandes resultados. O mesmo aconteceu com, por exemplo, investir a equipa toda para armadura, equipa toda para ganho de poder, equipa toda para dano especial. Todos foram testados, mas nenhum obteve assim grandes resultados que fossem importantes mostrar além dos já mostrados neste vídeo. Mas uma menção honrosa que eu quero fazer, que infelizmente não pude estar porque não tinha o campeão com mais estrelas, era a sinergia que o Guardião Vermelho tem, que permite ganhar então um insuperável depois de ataques especiais. Por talvez ajudasse no sentido que após um ataque especial tínhamos um pouco mais de segurança para contra-atacar. Outra menção rosa que eu quero fazer é a sinergia que o Colossus e o Wolverine têm da Fúria no início da luta, que pode ser um pouco útil, mas também não trouxe nada de novo para estes resultados. Agora que os resultados estão mostrados, podemos pensar em como melhorar esta performance. Por exemplo, com sinergias melhores no sentido em que campeões com mais estrelas têm maior potência nas sinergias, por exemplo, o Omega Red de 4, 5 ou até 6 estrelas poderia ajudar. O Pso X a mesma coisa, porque novamente era um campeão apenas de 3 estrelas. O Ogui podia ser bem melhor se tivesse com mais estrelas. Amplificadores de ataque, saúde ou poder também podem ajudar, porque dependemos bem da sorte, e ter essa pequena segurança extra de mais ataque, saúde ou até poder podem ser muito boas. Ter noção que as proficiências também nos afetam, quer seja por exemplo as proficiências arriscadas, e tendo a sinergia do Pso X que ajuda a reduzir o efeito do envenenamento em nós, podemos usá-lo ainda mais como cura e permitir então que a luta seja um pouco melhor a nosso favor. E por último, a habilidade característica, quer seja apenas despertar com alguns níveis ou estando mesmo ao máximo. Porque se formos aqui ver a habilidade característica, sempre que uma das imunidades do Colossus o protege de um efeito, ele tem de 25 até 52% de chance de receber um bónus de armadura que dura 15 segundos, além de ter 18 a 45% de chance de converter um bónus de armadura que está expirando em um permanente, dando então potência às habilidades que ele já tem, de resistência, de ataque
e potenciando ainda mais as sinergias que ele tem, por exemplo, do Omega Red e da Emma Frost. Após tudo isto, o que eu acho sobre esta estratégia, neste momento, com os testes que eu fiz, eu acredito que ainda não chegámos a 100% de sucesso, mas está bem alto. As lutas não demoram assim tanto tempo, pode-se deixar o telemóvel a fazer as lutas, por exemplo, e então conseguir algumas expressões de forma mais fácil sem ter que estar atento ao jogo para fazer isso. Mas mesmo não sendo 100%, eu acredito que com algumas destas melhorias pode-se tornar 100%. Por exemplo, ter um Colossus 6 estrelas, em que temos um pouco mais de segurança com a vida, ter a habilidade característica, ter amplificadores, sinergias, todos esses elementos podem nos ajudar a tornar isto 100% e eu acredito que seja mesmo bem possível. Mas dou por terminado este vídeo onde analisei tudo o que poderia haver de possibilidade para usar o Colossus para farmar automaticamente o Reino das Lendas, desde horas e horas a testar equipas diferentes, a pegar então possíveis outras ideias de outros campeões, trazer campeões de outras classes, trazendo por exemplo a sinergia do Nick Fury para ajudar, só que o Colossus depende muito também de ter a equipa completamente de mutantes, portanto trazer outro campeão de outra classe já afeta bastante isto. Esta ideia surgiu já há um bom tempo, graças ao vídeo do Brian Grant, que vou deixar ali até no cartão para vocês verem e na descrição, porque foi uma grande inspiração para seguir aqui esta missão de usar o Colossus no Reino das Vendas, porque esta ideia já é bem antiga até, desde que o Colossus recebeu a melhoria e houve já vários testes até experimentá-lo. Mas nada super concreto a dizer, o Colossus pode ser usado completamente para farmar isto. Portanto, passei aqui imenso tempo a testar equipas, a testar também outras combinações com classes, como já estive a referir, tudo aqui para fazer este vídeo e torná-lo o mais simplificado, mas ao mesmo tempo concreto possível, para explicar todos os detalhes de forma rápida e eficaz. Por isso, depois de tudo isto, espero que tenham gostado e deixem o vosso gosto e subscrevam, porque foi mesmo muito trabalho, mas acho que valeu a pena para resumir toda esta informação. Partilhem com o máximo de pessoas que conseguirem, porque isto até é bastante importante e até tem legendas em inglês, como apareceu no início do vídeo, a avisar, porque eu quero que isto seja transmitido a mais gente. Portanto, deem-me também ao trabalho de fazer aqui as legendas em inglês para vocês poderem também assistir. Portanto, não vou alongar mais neste vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo vosso apoio em todo este ano. Mas é isso, sou o Mr. King e até a próxima. Fui!